Olá pessoal, bom dia, como é que vai turma? Que saudade de vocês. Pois é, continuamos nas nossas aulas à distância, mas mesmo assim continuamos aprendendo. Eu espero que vocês tenham aí se esforçado, estejam continuando se esforçando para que dê tudo certo no final. E antes de começar a nossa aula, né? Hoje a gente está no modo aí novo, diferente, mas eu estava procurando algo para facilitar, melhorar a visualização, o entendimento de vocês para ficar cada vez mais fácil de aprender. Então, vamos tentar essa nova versão aí, ver se dá certo. E qualquer coisa a gente continua, se não volta para como estava. Enfim, o importante é o aprendizado de vocês. Mas lembrando sempre da prevenção ao coronavírus. Usar sempre o quê? Álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão. Se for preciso sair de casa, aí você usa a máscara. Não esqueça de usar a máscara, tá bom? Proteja a você e a todos os que estão ao teu redor. Gente, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, iniciar o capítulo 4 do nosso livro, Design da Informação. Pois é, nós vamos começar por ele hoje e vamos só fazer refrisar algumas coisas, vamos ver aí o que a gente vai ver, né? Textos expositivos informativos, pois é, esse tipo textual a gente vai entender melhor hoje. E nós vamos ter aí texto expositivo no livro didático, no infográfico e na notícia. Pois é, a nossa aula hoje está maravilhosa e você não pode perder, tem que ficar prestando bastante atenção para aprender tudo bem direitinho. Mas antes, nós precisamos fazer algo, tá bom? Precisamos o quê? Relembrar tipos e gêneros textuais. Gente, qualquer coisa se a imagem ficar um pouquinho escura em relação a mim, mas contanto que vocês vejam aí a tela, tá tudo ótimo, ok? O importante é a tela e se tiverem vendo legal, e a voz. De boas, não é isso? Vamos continuando. Então vamos relembrar sobre tipos e gêneros textuais. Tipos textuais. Ele vai fazer o quê? Ditar as regras relacionadas à estrutura fixa do texto. Ou seja, uma estrutura que não muda, tem que ser daquela forma. Tem que continuar sendo daquela forma sempre que fosse escrever aquele tipo textual. Vamos ver. É a forma como o texto se apresenta, ou seja, a forma fixa daquele texto se apresentar sempre. É fixa, não é? Então, é a mesma forma de se apresentar sempre. Características definidas pelo texto, ou seja, cada texto tem sua característica e ela vai se apresentar sempre daquela forma. Lembrando, os tipos textuais são apenas, que a gente está vendo aí pelo livro, são 6. Então nós não podemos confundir com gêneros textuais que são infinitos. Eu já disse isso para vocês. Vamos lá. Eles são classificados de acordo com a sua estrutura, função, finalidade e objetivos do texto. Se classificam em injunção, descrição, narração, relato, exposição e argumentação. Exposição é o que a gente vai ver hoje mais detalhadamente, ok? Vamos lá. Já os gêneros textuais, eles são subgrupos dentro dos tipos textuais. A intenção é o quê? É transmitir a mensagem ao interlocutor. Quem é o interlocutor? A pessoa que está recebendo a minha mensagem ou a mensagem que você está passando. De forma efetiva. Foco na função comunicativa e não nos aspectos estruturais. Então, olha só. Quem está recebendo, ele precisa ter uma linguagem de acordo com suas características. Então a gente vai escrever de acordo com essa pessoa. A gente vai entender tudo melhorzinho. Não se preocupe. Os gêneros textuais também possuem função social específica, tá bom? Da língua, comunicar algo. E se adequam ao uso do que se faz deles. Sendo assim, ocorrem situações cotidianas de comunicação e apresenta uma intenção comunicativa bem definida. Então, os gêneros, eles vão se adequando aos tipos textuais, ou seja, eles vão se encaixando dentro dos tipos textuais. A gente vai ver isso aí
mais detalhadamente e vocês vão entender melhor. Eles possuem um conjunto ilimitado, como eu disse, ó, os gêneros, os tipos, aliás, são 6, né, que a gente está vendo pelo livro. Mas os gêneros já, eles são infinitos, né, ilimitados. É um conjunto ilimitado de características determinadas, com o estilo do autor, do conteúdo, da composição e de sua função. E por fim, os gêneros ou tipos, eles podem vir juntos num só texto, podem vir 2 ou até mais num só texto. Porém, um tipo ou um gênero vai prevalecer, ou seja, explicando de forma bem clara para vocês, vai ter um tipo ou um gênero textual que vai ser o mais forte, o mais intenso, o mais importante e o que vai se destacar mais naquele texto. Então, ele será o gênero ou tipo principal. Ok? Então, nós temos aí, ó, olha a separação que eu fiz para facilitar o entendimento de vocês. O que são tipos textuais? Eu vou pegar aqui uma varinha para facilitar. Olha aqui. Tipo textual, gênero textual. Tá vendo aqui os 6 tipos textuais que a gente tem no livro? Aí, ó, na página 74 do nosso livro. Nós temos esses tipos textuais aqui. De acordo com eles, nós temos os gêneros, alguns gêneros, né? Como a gente sabe que os gêneros são infinitos, nós não precisamos colocar todos. Então, nós colocamos alguns aqui para a gente ter uma noção melhor. Então, os tipos textuais aqui que a gente tem no livro, que são a injunção. O que é injunção? Que é o primeiro que a gente tem aí na página 74. A injunção são instruções, são passo a passo, são regras, são orientações, são algo que a gente deve seguir de acordo com aquele texto. Então, um texto injuntivo é um texto de orientação, de instrução. Nós temos quais gêneros textuais que podem se encaixar dentro da tipologia injuntiva, ou seja, da tipologia de instrução. Pode ser a receita. A receita não vai dizer o que você faz, não é? Vai dizer o passo a passo de como você montar aquela receita. Injunção, orientação, passo a passo. Manual de instrução vai explicar para você como é que deve proceder, né? Para montar um objeto, como é que se diz? Um item, um eletrodoméstico. Nós temos o quê? A bula também vai passar orientação. Edital, para você saber como se inscrever, enfim, tudo de acordo com instruções, orientações. Então, tipo textual injuntivo. Na descrição, tipo textual de descrição, vai descrever algo. Nós temos o quê? Reportagens, biografias, listas de compras, relatos históricos ou sobre viagens, anúncio classificado, currículo. Por exemplo, um currículo não vai descrever quem é a pessoa e todas as qualidades, as qualificações, vai descrever a escolaridade, vai descrever as experiências. Tudo isso não vai estar descrito no currículo? Pois é. Então, o currículo é um tipo textual que se encaixa dentro do gênero... Aliás, é um gênero textual que se enquadra dentro da tipologia descritiva, ok? Continuando, narração. Conta uma sequência de fatos. Tem o quê? Conto, novela, romance, fábula, crônica, parábola, né? Tudo aí, lenda, nós temos tudo isso envolto, né? Esses gêneros textuais, eles se encaixam na tipologia narrativa, ok? Na tipologia de narração. Relato, baseado em fatos reais, de acordo com o que a gente vê no livro. Nós temos o quê? Relato de viagem, relato pessoal. Então, são coisas que eu vivi, que eu presenciei e eu vou relatar. Aí eu vou, digamos assim, descrever, narrar, contar a história, relatando o que eu passei, o passo a passo, enfim, minha experiência de vida, alguma coisa. E lembrando, é um relato pessoal, ok? É diferente da narrativa, que a narrativa ela pode entrar com algo fictício, algo inventado, uma história que a gente inventou, a narração. Já o relato, ele contém fatos reais. Olha a diferença. É bem parecido, o livro vai falar sobre isso, que são os dois bem parecidos na organização. Porém, o relato ele vai se deter somente aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente aconteceu, diferente da narração, que pode conter uma história inverídica, ou seja,
que não é verdadeiro, é uma história fictícia, é uma história inventada, ok? Olha a diferença entre relato e narração. Continuando a exposição, que é o que a gente vai ver hoje, nós temos o quê? Informações suficientes para compreender o assunto ou interpretar os dados. Então temos o quê? Resumo de artigo, notícia, artigo científico, infográfico, livro didático, né? Tudo isso que a gente vai ver melhor daqui a pouco. Então vamos passar logo para a argumentação, que é o quê? Convencer o interlocutor, ou seja, a pessoa que está ouvindo, que está recebendo essa mensagem, essa informação, de um determinado ponto de vista. Então temos o que nisso aí? Temos a dissertação, o artigo de opinião, a crônica argumentativa, editorial, resenha crítica, carta de solicitação de reclamação, carta do leitor. Então temos aí, na argumentação, eu vou dizer algo e além disso, eu vou querer, através da minha escrita ou da minha pronúncia, né, na argumentação pode ser oral, eu vou tentar fazer com que a pessoa que esteja me ouvindo, as pessoas que estejam me ouvindo, acreditem no que eu estou dizendo, ok? Eu vou tentar convencer quem está me ouvindo, quem está recebendo o que eu estou escrevendo ou falando, vou tentar convencer essa pessoa do que eu estou dizendo é a verdade. Então podemos continuar? Vamos lá. Design da informação, textos expositivos, informativo em livro didático, infográfico e notícia. Vamos ver aí. Texto expositivo. São informações suficientes para compreender o assunto ou interpretar os dados de forma clara e objetiva. Então nós temos aí uma exposição de algo, de um assunto, de uma notícia, de uma informação. Isso é um texto expositivo, tipologia. Aí nós vamos ver alguns gêneros textuais que se enquadram, e pelo livro a gente vai ver aí quais são os que estão destacados nessa unidade agora, tá bom? Ele não possui argumentos nem característica persuasiva. Ou seja, o expositivo, ele não tem o interesse, não tem a vontade e o desejo de fazer com que você, se for a pessoa que esteja recebendo, né, o receptor, ele não tem interesse nenhum que você acredite. Ele está repassando informação. Cabe a você acreditar ou não, mas ele está repassando a notícia, está repassando informação, conhecimento, enfim, está passando aquilo. E ponto. Ele só diz e ponto. Ele não passa nenhuma argumentação, ou seja, não tenta convencer, não tenta persuadir, fazer com que você acredite de forma nenhuma. Ele só passa aquela informação e acabou-se. É só o que ele quer fazer, é passar a informação. Apresenta informações, muitas informações e também, em alguns casos, bem detalhadas sobre o assunto, sobre o fato. Recursos mais utilizados, como a gente vê aí no livro. Deixa eu só passar a página aqui para encontrar para vocês. A página que está falando sobre isso. A informação, a descrição, enumeração, comparação e contraste. Vamos aí para a página 88, que vai falar sobre a informação. Então, assim, na informação a gente vai estar dizendo sobre o que vamos falar, ok? Na descrição, vamos detalhar sobre o que estamos falando. Aí nós vamos ter a definição, que é exatamente o ponto crucial. É um detalhamento ainda mais detalhado do que estamos falando. É o assunto real mais profundo, ok? Na definição, temos a enumeração, que nós vamos ter o quê? A ordenação de itens essenciais relacionados com o tema abordado e a especificação de cada um. Então vai ter lá, por exemplo, em relação à enumeração, nós vamos ter os itens por exemplo, estamos falando sobre a notícia. Vai falar sobre a questão de bairros que estão mais perigosos. Vai ter enumeração. Primeiro bairro mais perigoso em Natal e assim por aí vai, entendeu? Enumeração. Está enumerando os itens e vai especificar. Vai dizer qual a questão mais diferente, o mais específica de cada um, vai dar os dados de cada um daqueles itens que está enumerando, daquela notícia, daquela informação, daquele conteúdo, vai falar, vai enumerar, vai destacar os pontos daquela notícia, daquela informação e vai simplesmente, cada pontinho que destacou vai ter uma explicação para este pontinho destacado, este item destacado, ok? Temos a enumeração. Por fim, temos o que? A comparação, que são ideias semelhantes. A gente pega o que na comparação? A gente entende como a comparação. Eu vou pegar, para ter uma ideia,
tipo, você não entende, eu ainda não conhece sobre o que eu estou falando. Então eu vou pegar algo que você já conheça, já entenda, e vou falar sobre aquilo. Pronto, não tem tal coisa? Não. Então, na verdade, né? Não, tá. Então, eu estou comparando, estou fazendo com que você tenha uma noção, uma ideia do que eu estou falando. Então, sobre a minha comparação, você tem uma noção. Você ainda não conhece, não sabe, por exemplo, em relação a uma fruta. Aí eu já comi uma fruta e você ainda não comeu. Aí eu posso dizer, pronto, se você ainda não comeu essa fruta, mas você pode lembrar, pode ter uma ideia do gosto dela porque parece com um gosto parecido de outra fruta que você já conheça. Entendeu? A questão da comparação é diferente do contraste, que é a última coisa, que são opiniões diferentes. Ou seja, eu pego ideias opostas, contrárias umas às outras. Ok? E nós vamos continuar. Temos aí elementos essenciais de um texto expositivo. Quem? O emissor. Quem é o emissor? Quem está escrevendo, quem está falando. Ou seja, eu emito, você é o quê? Receptor, que recebe. Lembrando, essa transmissão, ela precisa ser adequada. Adequada como assim, professor? Baseia-se na adequação da linguagem, ou seja, da forma comunicativa, tá bom? Do emissor de acordo com o seu receptor. Ou seja, eu preciso fazer passar uma aula, digamos, vamos explicar de acordo com o que vocês entendam, eu preciso passar uma aula de acordo com o conhecimento de mundo, com o conhecimento linguístico, ou seja, de língua de vocês, para que vocês entendam da melhor forma possível. Porque eu preciso evitar a entropia, que é o que? A falha na comunicação. A gente pode falar o mesmo idioma, mas mesmo assim a gente pode não se entender se eu estiver falando de uma forma que vocês não entendam, se eu estiver utilizando palavras que você não conheça, se eu estiver utilizando jargões ou expressões que não seja do conhecimento de vocês, aí a gente vai ter o que? Entropia, ou seja, a gente não vai se entender, mesmo utilizando a mesma língua. Então temos que evitar a entropia, a falha na comunicação. Continuando, vamos ver o que, onde encontramos. Nós vamos ver os textos expositivos em notícias, artigos científicos, verbete de dicionário, entrevistas, reportagens, banners de apresentação oral, ou seja, ou numa feira de ciências, né, você vai ter lá uma maquete, alguma coisa, e você vai ter uma apresentação, você vai expor algo, você vai falar sobre algo. Nós temos tudo isso aí no texto expositivo. Vamos ver os tipos de texto expositivo. Tem o expositivo informativo. Transmite informações de forma clara e objetiva. Exemplo, verbete de dicionário. Está lá. Tal palavra, o significado, a configuração, as características, tudo isso aí. Ok? Só tem o objetivo de quê? De abordar um tema e transmitir o conhecimento a respeito dele. Incluindo dados, conceitos e, em alguns casos, até imagens. Vamos lá. Expositivo argumentativo. Preste atenção que esse pode confundir um pouco. Ele apresenta o tema e utiliza recursos comprobatórios. Olha só, preste atenção. Esse é bem complicadozinho de entender, mas eu vou explicar bem direitinho, ok? Comprobatórios como autores, dados, comparações. Ou seja, ele vai utilizar, por exemplo, se for uma reportagem, estiver falando sobre a diabetes, estiver falando sobre uma doença, ele vai se utilizar de um artigo que já foi publicado sobre aquela doença, ou sobre algum doutor que falou, se pronunciou a respeito daquela doença, ele vai utilizar, de acordo com fulano de tal, nós temos isso aí. Isso não quer dizer que por mais que eu esteja utilizando provas, digamos assim, para comprovar mais ainda do que eu estou falando, não quer dizer que eu esteja querendo convencer você do que eu estou falando é a verdade. Simplesmente eu estou me utilizando de alguns recursos para, digamos assim, fazer com que minha informação seja mais clara, seja mais realista, seja mais também recebida com verdade e tenha fatos que a gente possa prestar atenção aqui. Que a gente faça com que o leitor ele tenha recursos mais ainda disponíveis de informação daquilo que eu estou querendo passar. Então não é que eu esteja querendo convencer o meu leitor daquilo, mas eu simplesmente estou dando recursos para ele ver além do que eu estou dizendo, tem comprovação daquilo. Eu não tenho a total intenção de fazer com que ele acredite, mas mesmo assim eu passo informações ainda mais
além do que eu estou falando, ainda usa alguém, ou algum artigo, alguma notícia, alguém, para, digamos, seria comprovar o que eu estou dizendo, mas não seria necessariamente comprovar, seria aumentar as informações, tá bom? Não é totalmente comprovar, é fortalecer o que eu estou dizendo. Vamos lá. Infográfico, texto expositivo infográfico. Apresenta dados, informações com apoio de elementos visuais para ajudar a compreensão maior e melhor da informação. Geralmente se utiliza para comparações, fluxogramas, histórias, listas, pesquisas de mercados, pesquisas eleitorais, dados de IBGE, tendências e tutoriais. Olha só explicando. Nós vamos ter um infográfico ou seja, são conteúdos de uma informação que ele vai ter, além da informação do conteúdo em si, ele vai ter gráficos, ele vai ter imagem, ele vai ter algumas coisas para nos ajudar a melhorar, a entender melhor, para melhorar a informação que a gente está recebendo, a compreensão da informação que a gente está recebendo, para a gente entender melhor sobre o que estamos vendo. Por exemplo, nós temos aí, ó, números, um infográfico sobre o YouTube, como ele funciona, enfim, arrecadação, número de pessoas que assistem. Tá vendo aí o que é o infográfico? Ele tem uma informação e tem dados comprobatórios daquilo. Temos aí os itens falando de cada coisa. Ó, cadê? O bichinho tá aqui no meu colo, eu procuro não. Nós temos os itens, tá? Falando aí. E nós vamos ter a descrição de cada item, mas nós vamos ter o quê? A explicação de cada um deles, ok? Então não tem só uma imagem sem sentido, mas tem a explicação dessa imagem. Olha essa daqui, falando sobre o Covid-19. Tem falando sobre os sintomas, quem faz parte do grupo de risco, qual é a forma de prevenção, o que é o coronavírus. Então, o que é o infográfico? É exatamente isso, uma imagem com conteúdo informativo, ok? Olha isso aqui, ó. A água que você não vê. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do cotidiano. Aí, olha só, para fazer 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Então, tudo isso é gasto com água para fazer esses itens aí. Olha só como é interessante. O infográfico, ele vai repassar informação, um conteúdo, uma orientação. Claro, não vamos aí com um texto injuntivo, tá? Mas ele vai passar uma orientação de acordo, por exemplo, aqui está passando uma orientação, não é? A forma de se proteger do coronavírus, se defender do coronavírus, está passando informação. E isso não quer dizer que seja um texto injuntivo. E temos aí uma parte de injunção, que é a orientação de como fazer, de como se proceder contra o coronavírus. Mas o gênero aqui, a gente está em gênero de exposição, ou seja, estamos expondo ideias. E não é simplesmente só ideias, mas aqui a gente está falando de fatos reais, verdadeiros. Aí nós temos aí utilizado para água. O infográfico, temos o quê? Elementos reais, elementos que nós temos informações, conteúdos, a descrição desses conteúdos, tudo muito bem direitinho para você entender melhor, cada vez melhor. Tipo, não só tem um texto, mas tem algo que melhore a compreensão. Porque, por exemplo, se tivesse só escrito, seria um pouco chato, seria talvez mais difícil, mais complicado de entender. Mas agora, como temos aí essa informação detalhada em imagem, em gráficos, olha só aqui o gráfico. Nós temos a compreensão melhor, não é? Do que se tivesse só escrito. Aí nós vamos ter aí, ó, o livro didático, por exemplo, que nós também, né? Nós temos aí o infográfico em relação a conteúdos. E agora a gente vai para o livro didático. O livro didático, ele funciona como? Ele está passando um conteúdo, a informação, ele está nos passando conhecimento, e ele vai utilizar também o quê? De imagens, é muito comum na exposição, no texto expositivo, vai utilizar de imagens, vai utilizar de gráficos. Por exemplo, nós temos aí um livro de geografia, aí vai falar o quê? De relevo, de clima, e tudo isso vai ter lá imagens, vai ter a descrição, vai ter enumeração, vai ter a definição, vai ter dizendo o que como se forma, como surgiu, como é que ele acontece, aonde ele acontece,
de que região ele é comum, em que região ele é comum. Tudo isso nós vamos ter, por exemplo, no livro de geografia, no livro de português, a nossa área. Vamos ter explicações do que é substantivo, do que é artigo, vai estar lá falando de alguma coisa. Aí, por exemplo, vai falar sobre gêneros, vai especificar um gênero, vai ter lá, por exemplo, fala de lenda, não vai ter só, por exemplo, a questão, como a gente viu aí, por exemplo, na unidade passada, né? Nós estava falando de lenda, mas tem imagens sobre lendas. Então, o livro é uma exposição de conhecimento, de uma informação, mas também possui imagem, possui alguns gráficos, por exemplo, de geografia ele utiliza muito gráficos, né? Matemática utiliza alguns, para facilitar, para melhorar o nosso entendimento, ou seja, para não ter só a escrita, por isso que se chama exposição. Lembre só não, mas lembre aí, por exemplo, da Feira de Ciências. É um bom exemplo de textos expositivos, tá bom? Claro que a gente vai falar de oralidade. E só para descontrair, para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma notícia, né, que também está dentro aí do nosso assunto. Aí, olha só. Isso aqui é a notícia, eu trouxe pra gente rir. Eu fui procurar notícias, aqui é um jornal. Tá um pouquinho, né, tem a sombra ali, mas eu vou ler pra vocês. Menina carioca diz: o funk salvou minha vida. Eu estava em coma há 2 anos. Uma enfermeira colocou rádio em meu quarto e começou a tocar uma música do MC Catra. Aí eu tive que levantar para desligar aquela pi. Aí, olha só. Aqui eu não estou tentando convencer de que realmente o funk salva vidas. Eu só simplesmente estou repassando uma informação, uma notícia, um fato que aconteceu, para você ter uma compreensão melhor do que é um texto expositivo. Ele não tem a intenção de fazer com que quem esteja recebendo acredite, seja influenciado por aquilo que eu estou dizendo, mas simplesmente eu estou repassando e ponto, acabou-se. Eu estou dizendo que isso é assim, acabou-se. Né? Por exemplo, na notícia, aconteceu dessa forma, né? Por exemplo, uma notícia policial, em tal bairro aconteceu um sequestro, um roubo, um furto, enfim. Vou dizer aquilo que aconteceu, se tiver imagens, sendo fotos ou vídeos, enfim, o que for, vou repassar e acabou. Eu vou dizer aquilo, mas eu não vou ter aquela intenção de que a pessoa acredite, não, realmente aconteceu. Não, acabou-se. A intenção do texto expositivo é repassar o conteúdo. Por exemplo, em relação ao livro, eu estou passando o conteúdo que vocês precisam aprender, precisam adquirir esse conhecimento. Mas a questão, por exemplo, da notícia, ela já fica mais a cargo de cada um acreditar ou não, ok? Mas o texto expositivo ele é para simplesmente repassar um conteúdo, uma informação, um conhecimento, seja através das várias e inúmeras formas possíveis. E tudo isso a gente vai encontrar o quê? Nos textos expositivos e nos gêneros que se encaixa dentro dessa tipologia textual de exposição. Aí nós vamos ter muita coisa. Como a gente viu agora, temos notícia, temos o livro didático, temos o infográfico, temos a Feira de Ciências, né? Tantas coisas aí que se encaixam. Então, para todos, uma semana maravilhosa e abençoada, tá, gente? Fiquem todos com Deus até segunda que vem. E só para não perder o costume, claro, vamos estudar, vamos ver aí o que a gente passa de atividade. Nós temos as páginas 88. Olha, gente, se vocês quiserem, olhem aí no livro de vocês. Página 84, página 86, 87, sim, da 84 a 87, vai falar sobre, por exemplo, como a Terra é formada. Vamos ter aqui, ó, explicações, né? Imagens, explicações. Olha essa daqui, ó, infográfico, tá vendo? Vamos ter o gráfico de cada coisa. Vai ter dizendo os itens destacados na imagem e vai ter a explicação desses itens, infográfico. E nós temos aqui também, ó, falando sobre o período geológico, ou seja, o período em que as coisas foram acontecendo ao decorrer da história. E nós vamos ter atividades da página 88 até a página 90, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Ele continue abençoando e guardando a cada um, tá bom? Um cheirão, abraço e até semana que vem. Tchau!